Olá, alunos da segunda série, vamos para mais uma aula de Química. Hoje vamos estudar a unidade 4, que fala sobre as propriedades coligativas. Para introduzir os nossos estudos, a gente vai falar um pouco sobre a pressão máxima de vapor. O que seria essa pressão máxima de vapor? Você tem uma substância pura, como a água, você vai colocar ela num recipiente fechado. Então, a gente vai começar a aquecer essa substância e a gente vai perceber que a água ela vai começar a passar do seu estado líquido para o seu estado de vapor. Então, à medida que o tempo vai passando, vai se aumentando a temperatura e essa água vai mudar o seu estado físico. Quando ela vai chegar em um momento em que essa temperatura vai se tornar constante e aí a mesma quantidade de vapor de água vai ser a mesma quantidade da água líquida. Então, a gente vai chamar de pressão máxima de vapor a partir do momento em que a mesma quantidade do vapor vai ser igual à quantidade de água. Por quê? Essa água, ao ser aquecida, ela vai bater nas paredes desse recipiente e ela vai condensar. Ela condensando, ela volta a se tornar água. Então, por isso que vai se tornar esse ciclo. Se vocês prestarem atenção na imagem, na primeira caixinha, mostra que a seta de água é maior do que a seta do vapor. Ao passar do tempo, essas setas vão se igualando. Então, ao final do processo, nós vamos ter que a mesma quantidade de água vai ser igual à quantidade de vapor. Então, por isso que nós chamamos de pressão máxima de vapor, porque não tem como aumentar mais. O vapor ele já chegou no seu máximo. Então vamos lá para compreender melhor em relação a isso. Tem esse gráfico onde ele mostra a pressão de vapor em relação à temperatura. A gente vai ver o álcool e a água, sendo que o álcool ele é bem mais volátil do que a água. Por quê? Porque o álcool ele tem baixa interação intermolecular comparado com a água. Então, quando você for ver, tanto faz água como álcool, como a água do mar, que é água, com um solvente, analisando eles à mesma pressão, como a gente pode ver aí, nesse caso, a 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, por mais que eles estejam com a mesma pressão, eles não vão entrar em ebulição na mesma temperatura, certo? Por quê? Exatamente por conta dessas interações intermoleculares. Se você for ver, o álcool ele vai entrar em ebulição numa temperatura bem menor do que a água. E se você for comparar a temperatura, como você pode ver no gráfico, em 20 graus Celsius, a pressão de vapor do álcool é bem maior do que a da água, exatamente por conta dessa interação intermolecular, dessas propriedades coligativas, né, das substâncias. Então, o álcool ele é bem mais volátil do que a água. Então, a gente vai perceber que essas substâncias, né, mais voláteis, com menor interação, vão estar com o gráfico mais próximo da coluna da pressão de vapor, certo? Já os outros, né, que tem maior dificuldade de volatilizar, né, de entrar em ebulição, vão estar mais afastados, certo? Agora entrando propriamente dito, né, nas propriedades coligativas, vamos falar sobre a tonoscopia. Pessoal, a tonoscopia vai falar sobre o abaixamento da pressão máxima de vapor. Como é que isso acontece? No primeiro quadrado, como você pode ver, a substância ela vai entrar no seu estado de vapor normal, certo? Um exemplo aí, a água, ela vai começar a ebulir, então os gases vão começar a subir. Já no segundo quadradinho, como você pode ver, a gente colocou o solvente. Quando você colocou o solvente, já não tem mais tanto vapor como tinha antes. Por quê? Porque a solução de NaCl, no caso aí o sal, a mistura do sal com a água, formou uma coligação. Elas reagiram
as moléculas de sal com as moléculas de água, impedindo com que formasse esse vapor. Então, quando eu adicionei o soluto, aconteceu o que? Com a minha solução diminuiu a pressão de vapor. Não tem mais a mesma quantidade de vapor que tinha antes. Houve essa diminuição na pressão de vapor por conta da interação entre o soluto e o solvente. Agora, falando sobre ebullioscopia, é praticamente um complemento da atonoscopia, certo? Por quê? Porque a água, quando a gente aquece, a nível do mar, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Só que, quando você coloca um soluto na água, ela não vai mais entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Você vai ter que aumentar essa temperatura por conta da interação intermolecular entre a água e o soluto, dificultando a ebulição dessa solução. Então, por isso que agora, na ebullioscopia, tu vai ter que aumentar a temperatura para que tua solução ela entre em ação. Já a crioscopia, ela vai estudar a diminuição do ponto de congelamento, como a gente pode ver aí no gráfico. A gente tem um solvente puro, ele vai ter um certo ponto de congelamento, certo? E o que seria esse ponto de congelamento? Seria a passagem do líquido para o sólido, uma solidificação. A partir do momento que a gente coloca soluto, vai diminuindo cada vez mais essa temperatura, certo? Como a gente pode perceber, se colocarmos a água no congelador, ela vai ter a temperatura em que ela vai congelar. Se a gente coloca refrigerante, ela já vai congelar em outra temperatura. Por quê? Porque as interações intermoleculares dessas duas substâncias são diferentes. A água está pura, já o refrigerante tem os solventes que são adicionados dentro dele. Então, interações diferentes, fazendo com que diminua a temperatura para que essas substâncias elas entrem no seu estado sólido. Já a humoscopia, ela vai ser a passagem, certo, do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como a gente pode ver aí na figura, certo? A água pura e do outro lado a água mais o sal. A água pura, ela vai estar bem menos concentrada do que a água com sal, certo? Então, a tendência é da água passar para o lado em que está a água mais o sal ou qualquer soluto. A pressão osmótica, ela vai ser sempre representada pelo π, certo? E essa pressão osmótica, ela deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse a membrana semipermeável, certo? Então, eu vou aprender, nem que seja por osmose, porque a gente vai fazer de tudo para que o conhecimento ele entre na nossa cabeça, né? No nosso cérebro, para passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, por isso que a gente faz essa analogia aí, essa brincadeirinha aí que a gente vai aprender ou qualquer outra coisa aí, nem que seja por osmose. Já a osmose reversa, como o próprio nome diz, ela vai fazer o contrário da osmose. No caso aí, a solução concentrada vai passar para o lado menos concentrado. E importante saber que a osmose reversa, ela se dá por influência da pressão osmótica. Então, de modo geral, a gente vai ver aí para uma determinada solução, quando aumenta o solvente, a gente diminui a pressão de vapor, consequentemente aumenta a temperatura de ebulição, diminui a temperatura de congelamento e aumenta a pressão osmótica. Em relação aos gráficos, que é o que a gente vai mais ver, né, nas questões, é que quanto mais próximo da coluna da pressão de vapor, maior vai ser a pressão de vapor dessa substância, dessa solução. Então, a gente pode ver aí, né, o álcool, ele tem
menor interação intermolecular, é mais fácil de volatilizar, por isso que ele tem uma maior pressão de vapor comparada à água do mar, que é água mais um solvente não volátil, que no caso é o sal. Como está tendo aí muita interação entre as moléculas, está tendo uma grande coligação entre as moléculas, por isso que está tendo uma menor pressão de vapor. Importante também é esse gráfico 3, que é o do ponto triplo. O que é que acontece aí? A gente tem o ponto triplo, que é quando numa solução você tem uma determinada pressão, uma determinada temperatura, onde a solução ela vai passar, né, do estado sólido para o estado líquido e para o estado de vapor, certo? Vai cair algumas questões sobre isso, e importante nesse gráfico é que você compare essa figura com uma taça. Quando tu pega na taça, ela está no estado sólido, por isso que essa parte de baixo é o estado sólido. Quando tu bota o vinho na taça, ela está em que estado? Líquido, certo? Passando disso, ela vai estar em estado de vapor, certo? Fora da taça, né? Para o lado, nesse caso, olhando para o computador do lado direito, vai estar no estado de vapor. Pessoal, assim a gente concluir o nosso estudo, certo? Só que aqui a gente ficou na teoria, então vou passar a lista extra e também do livro de vocês, para vocês fazerem só questões da parte teórica. Depois eu vou fazer outra aula com a parte de cálculo, porque senão não vai dar tempo, vai ficar vídeos muito longos, certo? Bons estudos e até o retorno. A atividade do livro vai estar em PDF na descrição do vídeo. Fica melhor assim para vocês visualizarem as questões. E é para fazer somente as teóricas, não é para fazer nenhuma questão de cálculo, certo?